Que Deus abençoe. Amém, né? Nós tivemos uma semana abençoada. A semana passada, eu acredito que todo mundo que foi lá realmente voltou diferente, eu acredito. Amém? Voltou com mais desejo de se aproximar mais de Deus. Realmente esse encontro me marcou muito. Realmente foi maravilhoso para mim. Amém? E eu acho que os pastores estão descansando um pouquinho depois de trabalhar muito. Eu também estou sentindo também algum... Não posso falar cansado porque sou jovem ainda, né? Mas esse trabalho de interpretar e viajar com eles cansa um pouquinho. Amém? Vamos ficar de pé para ler no livro de Samuel. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu vou ler com esta Bíblia aqui, porque o meu tem uma tradução, uma versão diferente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, começando no primeiro verso. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isto Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos em torno da Tua Palavra. E a Tua Palavra diz que onde 2 ou 3 são reunidos em Teu nome, o Senhor estará, Pai. E nós acreditamos que o Senhor está aqui, Pai. Venha confirmar a Tua Palavra para que Teus filhos sejam abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Amém. Aleluia. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Deus
Deus cuida da gente desde que nós somos crianças. Amém? Então, Deus já te conhecia antes de você nascer. Deus tinha um plano na tua vida. Então, Deus não começou a cuidar de você quando você creu nesta mensagem ou quando você veio aqui na igreja, mas seus olhos já estavam sobre você. Amém? Então, todos os caminhos que você passou, todas as coisas que você fez, Ele estava ali te olhando. Amém? Você foi em um lugar alguns já foram nos lugares de prostituição, mas Deus estava ali também, olhando o filho dele fazendo coisas na ignorância. Amém? E alguns foram bebendo o álcool ou fumando maconha, cigarro, mas Deus estava lá. Então nada do que aconteceu na tua vida tomou Deus de surpresa. Tudo que você já fez, Deus estava lá te acompanhando. E como cada coisa tem seu tempo, então Deus esperou o tempo que Ele determinou antes da fundação do mundo para te revelar a sua palavra. Amém? Então não fique, que Satanás não venha te relembrar o teu passado. Amém? Quando ele vier, diga para ele, olha para você lá no futuro, o fogo que está esperando você. Amém? Então o teu passado, o sangue do Senhor Jesus Cristo já lavou. Você está livre. Amém? Não há nenhuma condenação para você. Louvado seja Deus. Aleluia. Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém? Vocês são livres. E Deus, nós sabemos esse grande profeta Samuel, mas desde a sua infância Deus estava acompanhando os passos dele. Amém? Nós estávamos conversando com o irmão Severino, me contando a história dele, que ele não pensava, não sabia nada sobre Deus. Nunca imaginou um dia ser o que ele é hoje. Mas Deus já estava cuidando da vida dele. Deus estava atrás dos seus passos. Ele não sabia por que se casou com aquela irmã, por que teve aquelas meninas. Mas Deus sabia de cada coisa. Amém? Assim como Deus sabe da minha vida e da tua vida também. Aleluia. E naquele dia, na história da Bíblia, nós vemos que antes de Samuel era Ruth, era um tempo de juízes, e era um tempo difícil, porque mesmo no final do livro de Juízes, a Bíblia fala que, vamos ver isto, deixa eu mesmo ver aqui, no último capítulo de Juízes, no verso 25, ele diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então foi um tempo muito difícil, o tempo dos juízes. Não tinha um profeta. Amém? Não tinha um profeta, e de vez em quando se levantava um que se aproximava de Deus, e Deus vinha, trabalhava com ele. Mas depois, como não era um profeta, aí voltava a cair. E era assim naquele tempo. Veio Sansão, veio Gideão, veio tantos outros, mas não tinha um profeta. Você vê a necessidade de um profeta. Este mundo religioso hoje, as igrejas denominacionais, estão fazendo o que eles estão fazendo hoje é por falta de um profeta. Quando você tem um profeta, você tem o assim diz o Senhor. Um profeta vem para corrigir, para levar as pessoas de volta na palavra. E quando falta um profeta, o mundo está desse jeito. As igrejas estão vivendo cada um. Você liga a rádio, você
chorando, pedindo assim com desespero: eu quero pagar meu programa, eu preciso mais de um, quem pode? Quem pode dar 50 reais? Você vê que uma coisa tão baixa, né? A palavra de Deus. Tudo isso é a falta, está faltando um profeta. Mas graças a Deus que Deus nos enviou um profeta. Amém? Graças a Deus, Deus nos enviou um profeta. Aleluia. Eu quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu frequentava uma igreja lá evangélica. E um dia veio um pastor lá dos Estados Unidos. Aí aquele pastor falava sobre a prosperidade. Aquele homem sabia falar. Ele me convenceu de tal forma que eu tinha meu sapato que meu pai acabava de comprar para mim. Aí tirei o sapato, dei como oferta. Foi tão assim, sei lá, eu acredito em oferta, mas o que ele levou para as pessoas era algo que ele estava querendo roubar as pessoas. Amém? Nós acreditamos na prosperidade nesta mensagem. Nós acreditamos que se você abrir tuas mãos para ajudar a obra, Deus vai abençoar. Amém? O irmão Branham conta a história do Colgate, aquele pasta de dente que nós temos hoje. Conta que aquele homem era apenas o irmão e veio buscar ele, e o irmão Branham orou por ele, e ele sustentava o ministério do irmão Branham. Mas olha o que Deus abençoou ele até hoje. Ele talvez morreu, mas seus filhos estão vivendo. Amém? Então nós acreditamos na prosperidade. E os filhos de Deus, se você abrir as vossas mãos para sustentar o ministério, certamente Deus não vai ficar com dívida de você. Amém? Deus vai recompensar e muito. Mas quando eu estava lá, aqueles pastores só pregavam a prosperidade. Só pregavam a prosperidade. E aquele homem falava tão bem que eu tirei meu sapato, dei. Aí de vez em quando eu fico pensando: aquele pastor me roubou o sapato e eu voltei de casa sem sapato. Mas é a ignorância, né? Mas tudo isto é a falta de um profeta. Quando tem um profeta sabe colocar as coisas em ordem. Você vai servir Deus em ordem. Você não vai dar teus bens, você vai apoiar o ministério não olhando o homem. Você está dando ao homem, mas você está dando a teu Deus. Amém? Você tem intimidade não com o pastor que você está dando, mas intimidade com Deus. Então você está fazendo isto por Deus, não ao homem. Amém? Louvado seja Deus. E era um tempo difícil, até que depois de muitos anos veio Samuel, um jovem que trabalhava. A história dele, você sabe, como a mãe dele não tinha criança, até ele orou, Ana, né, se eu não estou enganado, e prometeu que este filho vai servir a Deus. Este menino estava lá com Eli, o sacerdote. Mas no verso 7, a Bíblia fala que, porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Então ele estava lá servindo a Deus, ele estava lá, acredito que ele era um bom rapaz. Ele era a confiança, porque trabalhar lá onde tinha a Arca da Aliança não era dada a qualquer pessoa, mas ele estava lá servindo. Ele era um moço sério com Deus e todo mundo gostava dele. Mas mesmo assim, no verso 7, porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Amém? Isso deve ser a necessidade de cada um de nós aqui. Amém? Nós acreditamos, Deus enviou um profeta, Deus te escolheu, você se vê como um filho de Deus nesses últimos dias. Tudo isto é maravilhoso, você é um bom irmão aqui, você é uma boa pessoa.
Mas muito mais do que disto, do que tudo isto, Deus tem que se revelar a você. Você deve ter você precisa ter a tua experiência com Deus. É uma experiência pessoal com Deus. Amém? Sem isto você vai continuar sendo uma ótima pessoa, um bom irmão, uma boa irmã. Mas isto não acaba, isto não basta. Nós vemos pessoas como tipo o profeta Isaías. Você sabe a história dele? É isto o nome, eu falei bem? Isaías, aquele profeta que era amigo do rei. O rei amava ele. Ele estava sempre na presença do rei. Mas mesmo assim ele não tinha uma experiência com Deus. Amém? Então cada um de nós precisa ter a sua experiência, que realmente Deus, aquele Deus que o pastor César está falando, é real na minha vida. Amém? Então não é um discurso, não é uma filosofia. O pastor não vem falando de algo que eu não conheço. Ele está falando de algo que eu vivo, eu conheço aquele Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu acredito que isto foi mesmo o tema central do encontro que nós tivemos lá. Mesmo nas reuniões dos irmãos, o assunto todo foi sobre o Espírito Santo. Amém? E graças a Deus também, no último dia, nós fizemos uma fila lá e nós oramos pelo batismo do Espírito Santo. Amém? Eu acredito que os filhos de Deus foram abençoados. E quem realmente foi lá com o desejo de encontrar a Deus, eu acredito que ele não voltou vazio. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. No verso 1 deste capítulo, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naquele dia. Não havia visão manifesta. Na outra versão que eu li, diz que naqueles dias, a palavra, numa versão que eu li, diz que naqueles dias a palavra de Deus era rara, porque não tinha visão. O irmão Branham diz que você vê que a palavra, uma visão é a palavra de Deus. Deus vem através dos profetas, nas visões, e isto é a sua palavra. Mas naquele dia, isto faltava. Era alguma coisa, algo tão raro naqueles dias. Não tinha visão e a palavra de Deus não se manifestava. Mas por que isto acontecia? Eu estou me baseando na mensagem do irmão Branham, escutando sua voz. Escutando sua voz. Por que a palavra de Deus era rara naquele tempo? Porque as pessoas não escutavam a sua voz. Amém? As pessoas estavam tão ocupadas, tantas coisas para fazer, que não paravam para ouvir a voz dele. E nós estamos vivendo um tempo que Satanás veio com todas as suas malícias, com toda a tecnologia que ele colocou nas nossas mãos, para nós não termos tempo para ouvir a voz dele. É verdade. Amém? Mas não é necessário, é obrigatório cada filho de Deus ouvir a sua voz. Você tem que ouvir a voz do teu pai. Porque qual é aquele filho que nunca ouviu a voz do pai dele? Que apenas escuta alguém dizer, teu pai falou isto. Como eu estou aqui dizendo, e você é um filho de Deus, e eu aqui falando, e eu falando que teu pai falou isto, mas você nunca ouviu a voz dele. Você precisa, você mesmo, ouvir a voz dele. Amém?
Mas o que faz que isso não aconteça? É porque nós não paramos. Amém? Nós não paramos. Nós não deixamos Deus falar nas nossas vidas. Irmão Branham fala que ele falou isto, eu fiquei rindo, porque é isto que nós estamos vivendo. Às vezes você encontra um irmão ou até irmã, porque ler a mensagem não é só para irmãos. Irmã também é para ler a mensagem. Amém? Ler a Bíblia. E parece que nós lemos a mensagem só quando alguém nos manda um WhatsApp com um parágrafo de irmão Branham. Aí acabou, pronto. Parece que hoje o WhatsApp está resolvendo. Você quer ler uma mensagem, só aqueles parágrafos que alguns irmãos mandam e acabou ali. Mas será que você vai entrar na presença dele? Será que ele vai descer para te falar daquela maneira? Ou é alguns que vivem... Eu leio minha Bíblia todo dia. Só quando recebe um WhatsApp de um versículo, o irmão te mandou. Aí de manhã você lê, faz uma pequena oração e sai. E para ler a Bíblia é um problema. Mas será que assim Deus vai parar para te falar? Ou alguns que se levantam de manhã só pegam um versículo da Bíblia. Irmão Branham, nesta mensagem, ele disse: alguns só pegam o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou e pronto, acabou. Eu fiz a minha religião naquele dia. Aí vai trabalhar e quando volta para dormir, Senhor, abençoe minha família, minha casa esta noite, abençoe, e acabou, pronto. Vai dormir. Você não para ouvir Deus. E a palavra dele vai se tornar rara também. Mesmo estando na mensagem, tudo que você vai ouvir é quando um pregador vem aqui falar, mas você mesmo não para ouvir ele. Amém? E nós precisamos parar. Nós tivemos uma reunião, aquele encontro que nós tivemos lá, falando sobre o Espírito Santo. Isto deve ser agora a necessidade de cada um. Amém? A necessidade de cada um realmente parar, colocar o pé no chão, ter a certeza que realmente eu tenho o Espírito Santo. Não que eu venha te falar, você já tem, você criou na mensagem, você já tem. Isso não resolve. Amém? Então cada um realmente parar, ser mais realista, porque nesta mensagem, quando todas as mensagens do irmão Branham, você vê que realmente ele insiste as pessoas de receber o Espírito Santo. Amém? Então cada um deve ter algo pleno, algo que ele segura, sabe que isto é real. Não precisa um pregador me dizer, eu vejo que você já recebeu o Espírito Santo. Não, algo que, uma convicção sua. Amém? Mas por que nós não estamos clamando por isto? Porque nós não temos tempo de parar para ouvir Deus. E Deus está aqui, Deus quer falar com você. Deus quer ter intimidade com você. Você é o filho dele. Amém? Os pregadores, eu estou aqui, eu estou apenas servos, falando para você, você precisa se acordar para encontrar teu pai. Você precisa ter uma relação íntima com Deus. Amém? E precisa parar. Quando você está orando, o irmão Branham fala que quando você está orando, não, você está ajoelhado, você lá na cama, orando, e logo a mãe se levanta, pronto, vai dormir. Ele diz de parar, deixa Deus falar. Ele pode falar ou não, mas para pelo menos, para ouvir se ele pode te dizer alguma coisa. E Deus fala de muitas maneiras, não espera apenas uma voz
audível, mas ele fala de muitas maneiras. Amém? Então nós precisamos realmente deixar Deus, a vida de oração nas nossas vidas, né? Isto vai fazer que Deus se aproxima das famílias. Então, vamos parar para ouvir a sua voz. Vamos procurar ter um tempo realmente para buscar Deus. Eu não tenho a mensagem expressa, mas eu estava lendo nesse aplicativo Busca. Eu vou ler um pedacinho que o irmão Branham falou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse assim: cada um de vocês que se dizem cristãos, guardem silêncio na sua presença. Não deixe que seu trabalho estofe. Não deixe que nada lhe estofe. Não deixe que ninguém saiba o que está fazendo. Unicamente venha diante dele. Vá ao deserto ou busque entre sua câmara secreta e feche a porta. Aqui está falando no teu quarto. Aproveite quando os meninos estão nas escolas. Então ajoelhe-se, ouvirá toda a classe de vozes. Porém fique ali até que todas as vozes se desvaneçam. Então começará a se esforçar. Você será mudado. Amém? Amém. Será diferente, como se sucedeu com Samuel. Além do mais, ele fará uma obra através de você. Se render, isto fará de você um cristão que deve ser. Amém? Olha o conselho do teu profeta para você. Precisa parar para ouvir ele. Amém? Aleluia. Todos os homens da Bíblia, se pegarmos como Moisés, você sabe bem a história do profeta Moisés, e nas mensagens o irmão Branham muitas vezes conta a história dele. Um homem que cresceu numa boa família, o pai dele, a mãe dele eram cristãos, verdadeiros cristãos, e falavam para ele que quando Deus nos deu, quando você veio no mundo, você nasceu com um sinal. Você vai ser um libertador. E ele cresceu ouvindo a história da mãe dele, do pai dele, de tudo que falava. A mãe dele podia contar como eu te guardei para que os crocodilos para não matar você. Toda aquela história você sabe. E Moisés cresceu e teve a oportunidade de estudar mais do que os seus irmãos. E ele tinha a convicção realmente que ele podia fazer alguma coisa. E tinha a convicção que realmente Deus estava com ele naquele lugar. E era lógico, realmente fazia lógica que era o único. Ele se tornou um general lá no Egito. Mas faltava, ele ouvia a voz da mãe dele. Ele ouvia a voz do pai dele. Ele estudou a história, mas faltava ouvir a voz de Deus. Amém? Faltava ouvir a voz de Deus. Tem tantas vozes falando neste mundo, mas Deus está falando nestes dias. Amém? Deus falou nessas gerações através de um profeta. Deus falou quando os religiosos pegaram a Bíblia, fizeram qualquer tipo de doutrinas, mas Deus falou que o batismo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, você que ainda não é batizado, Deus está falando aqui. Não há mais tempo de deixar para o próximo ano, no próximo mês. Deus está aqui falando com você. Venha, seja batizado no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então faltava isto Moisés. Faltava ouvir a voz dele mesmo.
E o que falta também em cada filho de Deus é ter uma experiência pessoal com Deus. Vamos pegar tantos outros como Isaías, como eu contei. Ele, apesar de ser amigo do rei, apesar dele viver lá no templo, fazer tudo isto, mas faltava ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Deixa eu ler isto de novo, que irmão Branham, acho que vocês têm esse aplicativo, acredito. Busca. Alguns têm? Ajuda. Aleluia. Ele disse assim: porém, porquanto você está satisfeito com as coisas do mundo, como pode Deus falar-lhe? Você diz: Deus nunca me falou. Por que será? Ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo. Esse é o mal deste dia. Ocupamos todo o tempo nas coisas e prazeres do mundo, e não temos tempo para comunicar-nos com Deus, e isto é a verdade. Porque ouvir alguém dizer, Deus me falou, até ouvir isso na igreja é tão difícil ouvir. Porque às vezes alguém fala, mas alguém te falar, Deus me falou, e você verificar que a coisa é real, isto está se tornando difícil de ouvir isto até na igreja. Mas por que isto? Será que nós não somos filhos de Deus? Será que nosso Deus é um Deus filosófico que fala assim e seus filhos não escutam a sua voz? Amém? Amém. É isso que nós precisamos. Mas enquanto nós não teremos tempo, realmente tempo, para se aproximar de Deus, insistiu com Deus, porque Daniel ficou 21 dias insistindo, mas nós apenas uma oração de meia hora a pessoa já se cansa. Dificilmente uma pessoa chega a fazer uma oração de 1 hora, mas Daniel ficou 21 dias na presença de Deus. O anjo diz que ele foi detido por causa do pecado da Pérsia. Satanás ficou detido, o anjo. Imagine nesta era de Laodiceia. Imagine nesta era de Laodiceia, onde os demônios estão em todo lugar. O que nós precisamos para que Deus seja mais real na nossa vida. Amém? Então nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ouvir a voz de Deus, Deus realmente fala. Eu me lembro uma vez eu estava lendo os 7 selos. E aí eu estava realmente orando muito naquele mês ou semana. E quando eu terminei de ler os 7, quando cheguei no último selo, o 7º selo, aí li, aí fiquei com algumas dúvidas. Aí fui orar. Eu pedi a Deus, eu não entendi isso, então aí fui dormir. Mas você acredita que Deus fala? Amém? Mas quando eu fui dormir, e eu estava sonhando que eu estava num lugar, e parece que eu era carregado a dar comida para aqueles, era uma fazenda para os bois que estão lá, as vacas lá. E eu pegava, me deram a ração dos bois para dar para eles. Aí peguei a ração, olhei, mas tá tão simples essa ração, parece uma coisa tão simples. E alguém veio me falar, acho que nós vamos colocar mais coisas nessa ração para tornar, colocar mais vitaminas nessas coisas.
Aí fiquei lá, eu disse, tá bom, acho que você tem razão. E aí comecei a colocar aquela coisa lá. Aí uma voz falou, oh, aleluia. Tudo que eu me lembro que eu fiquei igual uma pedra, que eu não conseguia nem me mexer. Eu tentava mexer a minha mão, mas fiquei assim, acordei ficando assim igual pedra. Eu quero me mexer, mas não me mexi. Amém? Porque a voz de Deus é como um trovão. Amém? É realmente como um trovão. É doce ao ouvir, mas quando chega no teu corpo é como um trovão em você. Você não vai aguentar. Se lembra da experiência do irmão Branham, quando Jesus estava ali com ele e Jesus estava de costa para ele e ele estava lá chamando Jeová Jireh, Jeová Shammah, chamando os nomes de Deus. E quando ele falou Jesus e ele olhou para ele e disse, o rosto dele era tão doce, mas ele não conseguiu. Tudo que ele se lembrou é que se levantou, estava lá caído. A presença de Deus é algo. Amém? E isto deve ser a vida de cada um dos filhos de Deus. Amém? Ter experiência sobre experiência com Deus. Aleluia. Acredito que isto é a minha pregação de hoje. Nós precisamos chegar mais perto dele. Ele quer te falar, ele quer te consolar. Teus problemas, Deus pode resolver isto. Nada é impossível a ele. Mas somente nós não temos tempo para lidar. Nós somos tão ocupados no trabalho. Tudo isto está bem, você deve trabalhar, mas você deve saber que Satanás está ali também. Ele sabe que você precisa de trabalho, ele vem criar tanta ocupação para você não ter tempo de Deus. Sabendo, você deve saber que tudo isto vai passar. O teu trabalho vai ficar, tudo que você vai ganhar, tudo isto vai ficar aqui. Então vamos procurar as coisas mais espirituais. Amém? Vamos se interessar nas coisas mais espiritual, as coisas do nosso Pai. Amém? Ele quer ter uma experiência com você. Deus quer te falar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Que hora agora? Vamos, ainda tem tempo, né? Aleluia. O restante, o irmão Branham apenas está contando as experiências desses homens da Bíblia que ouviram a voz de Deus. E isto também deve ser a nossa necessidade. Cada um procurar ter uma experiência pessoal com Deus. Você ter a tua certeza que realmente eu tenho este selo no meu coração. Não é porque um pregador me disse que eu tenho, que eu recebi, mas você mesmo ter a certeza. Se alguém te perguntar, você tem o Espírito Santo? Não, eu ouvi falar que é assim, assim. Não, eu tenho o Espírito Santo. Amém? Então, se você não tem certeza que você o tem, que você tem o Espírito Santo, não deixa isto passar assim. O Espírito Santo não é uma necessidade como todos nós precisamos de ter carro. Mas será que é necessário mesmo ter carro para viver? E as pessoas, quando se fala do Espírito Santo, parece que alguém fala uma necessidade, mas parece que é uma necessidade como de ter um carro. Mas não é isto. É muito mais do que necessário. Amém? É teu visto, teu passaporte para a vida eterna. Então, se você não tem a certeza de que você tem o Espírito Santo, não deixe Deus tranquilo. Não deixe Deus ficar em paz. Você tem que tormentar teu pai. Ele te falar, ele te dar a certeza que realmente você recebeu o Espírito Santo. Amém?
Não porque eu posso vir aqui dizer, mas você recebeu. Eu acredito. O irmão Branham falou que um dos mistérios dele aqui na terra é de revelar o batismo do Espírito Santo sem sensação. Mas mesmo assim, Deus tem que te confirmar também. Amém? Não deve ser que você deve se apoiar somente num parágrafo, dizer, o irmão Branham falou isso, tá bom. Mas mesmo que ele falou, mas que Deus te fala também que você recebeu ele. Amém? Que não fique somente, olha, o irmão Branham falou, mas Deus me falou, e você tem a certeza do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém. Eu já terminei. O mais importante foi dito. Aleluia. Mas será que você vai tormentar Deus mesmo? Até Deus te dar a certeza realmente você recebeu o Espírito Santo? Que é mais do que uma necessidade. Amém? Aleluia. E cada um tem a sua experiência. Deus pode vir a você de muitas outras maneiras. Amém? Mas eu acredito que Deus, falando de mim mesmo, eu também orava para Deus, perguntava para Deus, ter certeza das coisas. Mas um dia, estava num encontro lá em João Pessoa, e eu fiz uma experiência realmente que eu amei muito. Eu estava no culto e parecia que alguém veio e colocou parecia que uma lâmpada, parecia que um fogo estava queimando aqui, do início do culto até no final. Eu disse, uau, graças a Deus, estou fazendo uma experiência realmente que eu ouvia falar que existia, mas quando eu mesmo fiz isto, isso me deu mais segurança. Amém? Que aquele fogo que se cantava, o fogo divino brilha no meu coração, isso se tornou real na minha vida. Amém? Então, Deus também tem que ser real na tua vida. Ele pode vir de você com muitas outras experiências, mas Ele vai te confirmar. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia! Realmente eu suplico a você, não deixe Deus em paz, até você ter certeza que você recebeu o Espírito Santo. Amém? Aleluia! As irmãs Edilene e Lu agradecem a Deus por mais um ano de vida da irmã Lena completado ontem. A irmã Erinice pede oração por Alain, com problemas no trabalho, e por toda a sua família. Agradece a Deus e as orações da igreja pela solução do problema de Maria de Fátima. A irmã Lidinalva agradece a Deus pela sua saúde e pede oração para o Senhor consolar a sua nora e família pela perda de seu pai. Oh, que Deus console. Aleluia. A irmã Vilane pede oração pela sua mãe, por Lucas, Helena, Shirley e Valdir. A irmã Maria Muniz agradece ao Senhor Jesus pelas bênçãos e livramentos. O irmão Josué pede oração por ele e família. A irmã Elenira pede oração por sua filha e pelo seu genro. A irmã Nerd pede oração em favor de Raquel e pela saúde de Elias. A irmã Antônia Freire pede oração pela sua saúde, pela saúde de Zuleide e Maria José. O irmão Ivan e o irmão Aloísio agradecem a Deus e pelas orações da igreja, pois seu irmão Adriano já recebeu alta e está em casa. Amém.
pede oração pela sua recuperação completa. Quando eu estava no escritório, quando eu recebi, eu estava orando, eu já orei também por eles. Vamos apenas agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está aqui. Agradecemos por aqueles que estão agradecendo, Pai, por mais ano completado. Que Deus possa abençoar e fazer ainda muito mais nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por esse momento que nós conversamos, Pai, acerca da Tua Palavra, mostrando ao Teu Filho a necessidade de cada um ter sua experiência, Pai. Nós te agradecemos muito, Pai. Muito obrigado por este tempo. Ajuda a cada um dos meus irmãos a ter uma experiência pessoal contigo, Pai. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço muito, Pai. Receba toda a hora, todo o louvor. Que teu nome seja louvado e exaltado, Pai. Aqueles que estão aqui doentes, Pai, precisando de cura, Pai, eu envio o Teu Espírito Santo para curar, libertar Teus filhos. Oh, louvado seja Deus. É o que, Pai, nós precisamos, Pai. Que cada um dos Teus filhos possa fazer uma experiência maravilhosa do Espírito Santo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo eu peço. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a irmã Lena. Que Deus continue estando com ela. Cadê ela? Que Deus te abençoe, Senhora. Tem mais um que completou o ano hoje? Não, acabou. Aleluia. Louvado seja Deus.